Senhor, muito obrigado mais uma vez por reunir-nos através do Zoom para estudarmos as Escrituras. Pedimos a Tua bênção, unção do Teu Espírito, que nos guie, nos conduz em toda a verdade e abre os nossos olhos que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ok. Muito bem. Eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. E nós estudamos essa profecia algumas semanas atrás. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou pegar de onde nós paramos. E vamos ver o que mais o profeta fala, porque o nosso estudo ele foi incompleto. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa tarde algumas coisas que eu percebi aqui nas últimas semanas. Começando no verso 6, Ezequiel capítulo 4, verso 6. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Lembrem que ele foi dado a ordem para Ezequiel para que ele se deitasse 390 dias do lado esquerdo, certo? No verso 4 e 5. 390 dias do lado esquerdo pelas iniquidades de Israel e depois 40 dias do lado direito pelas iniquidades de Judá. Então nós estudamos que Ezequiel aqui ele está representando, ele tá tomando sobre si, ele tá sendo uma representação daquilo que iria acontecer com o povo. 390 anos pelas iniquidades de Israel, 40 anos pelas iniquidades de Judá. Nós sabemos que na história, quando as tribos foram separadas, Israel foi levado a cativeiro primeiro, mas logo em seguida, Judá também caiu em cativeiro. E quando nós fomos baseado na história e na profecia de Ezequiel, nós fomos no passado, voltamos esses 390 anos, e depois voltamos os 40 anos para Judá, nós caímos em duas histórias importantes. Nós fomos ao ano 977, que é a história de Jeroboão, a apostasia de Jeroboão, e depois nós fomos à história de Josias, quando nós voltamos 40 anos desse ponto para trás. Ok? Notem também que o verso 6 é de onde nós tiramos a questão do princípio dia-ano. É um dos lugares na Bíblia que nós encontramos essa regra. Cada dia que Ezequiel se deitou do lado direito, do lado esquerdo, representava um ano. Ok? E aí nós temos o princípio dia-ano. Então, só uma breve recapitulação. Verso 7. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, ou cadeias, na Bíblia em inglês diz cadeias, feathers, né? Assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. E tu toma trigo, cevada, favas e lentilha, e milheto e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempo comerás,
Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada. Cozê-lo-á sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então, eu queria analisar conosco nessa tarde esses versos, do verso 7 ao verso 13, e tentar entender o que Ezequiel aqui está representando, por que Deus pede aqui para ele se dirigir a Jerusalém. Lembra que ele construiu a maquete de Jerusalém, ele construiu o cerco, e ali ele está representando os eventos que transcorreriam em Jerusalém. Ele representa aquele que levaria as iniquidades de Israel, as iniquidades de Judá, e ali Deus pede para que ele se deitasse com o braço descoberto, no verso 7. E ele é colocado cadeias ou cordas ou correntes sobre ele para que ele não pudesse se virar, representando esse cerco, esse cativeiro. E então, no verso 9 até o verso 13, fala de um pão específico que ele deveria comer. Ok? Eu queria começar o nosso estudo no verso 7 e tentar entender o que significa Ezequiel se dirigir o seu rosto a Jerusalém com o braço descoberto. Por que o braço descoberto? Qual a relevância disso nas Escrituras, quando nós vemos o corpo, ou o braço, ou as pernas descobertas? Existe um outro profeta na Bíblia que recebeu uma instrução muito semelhante. Abram comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 20, para nós começarmos o estudo dessa tarde. Isaías capítulo 20. Notem o que Deus pede a Isaías e a semelhança aqui com o que nós lemos no livro de Ezequiel. Isaías capítulo 20, começando no verso 3. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por o quê? Sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então notem o que Deus pede a Isaías, que ele andasse nu e descalço por um tempo, representando o quê? Por 3 anos, diz, né? Por um sinal e prodígio sobre o que haveria de acontecer com o Egito. Okay? Então, da mesma forma, Ezequiel está servindo como um sinal àquilo que estava prestes a acontecer a Jerusalém. Notem comigo no livro de Isaías, a Bíblia descreve também a vergonha de Babilônia, quando Babilônia cai. Veja o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 47, dentro desse mesmo princípio. Isaías capítulo 47, verso 1. Isaías capítulo 47, verso 1. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, senta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Então notem que Babilônia aqui também ela é desnuda, ela é descalça, ela remove aquilo que cobre e mostra a vergonha da sua nudez. Então nós temos aqui pelo menos 3 exemplos em que Deus nos mostra que quando o profeta ele tipifica aquilo que viria sobre a nação, ele tipifica
se descobrindo, mostrando suas partes, justamente pela violência que é uma conquista ou um cerco, né? Notem que o próprio Israel, o próprio Jerusalém, o povo de Israel experimentou isso. E Ezequiel escreve sobre isso um pouquinho mais adiante no livro dele, no capítulo 16. Abram comigo no capítulo 16 de Ezequiel. E nós vamos ver essa profecia se cumprindo no próprio aos olhos de Ezequiel. Ezequiel tipificou isso e ele presenciou isso nos dias deles. Jeremias também presenciou isso nos dias em que ele viveu. Ezequiel capítulo 16. Mais uma profecia contra Jerusalém. Começando aqui no verso 27. Você vai no começo do capítulo, no verso 2, só para nós termos a certeza de que esse capítulo é referente a Jerusalém. Notem, filho do homem, no verso 2, faze conhecer a quem? Jerusalém, as suas abominações. Então, esse capítulo é referente a Jerusalém. Notem no verso 27. Por isso, estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria. Portanto, eras insaciável. E prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficastes farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem fostes como a meretriz, pois desprezaste a paga, ou o dinheiro. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebeste os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, ou um salário, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti a todas as partes pelas tuas prostituições. Assim, que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tua paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue dos teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deitastes, como também a todos os que amastes, como todos os que odiastes, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei, como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúmes. Pesado, né? Pesado a linguagem e a descrição que o profeta Ezequiel dá de Jerusalém. Notem que existem vozes dentro do Adventismo que gostam de dizer que a igreja é Babilônia, que a igreja está num estado de Babilônia. Nós sabemos que profeticamente isso não é possível. Nós sabemos que cada um tem a sua específica função na profecia, e Jerusalém, ela não é de fato Babilônia, ela nunca pode ser Babilônia. Mas de acordo com Ezequiel 16, o que a igreja de Jerusalém, ou o povo de Jerusalém no passado e a igreja de Deus no futuro e
no recente passado, no presente e no futuro, o que ela faz é pior que a Síria, é pior que Babilônia. Por que pior? Porque a prostituta, né, quando você vê, por exemplo, Apocalipse 17, a meretriz lá, a prostituta, se prostituindo com os reis da terra, a prostituta recebe dinheiro para se prostituir. Mas nesse caso aqui, a igreja ela paga para os seus amantes para se deitar com ela. Veja a gravidade da situação. Então, chegou um ponto em que o povo de Israel foi além do que os gentios, do que os pagãos faziam, conhecendo a verdade, sabendo que era um povo casado, era uma mulher casada em aliança com Deus, ela se prostituía entre as nações. E aí no final do texto nós lemos que da mesma forma que ela queria tanto se entregar, se deitar com as nações, agora Deus então chamaria os inimigos, chamaria as nações e descobriria a nudez de Jerusalém diante dos seus inimigos. Então notem que o fato de Ezequiel se deitar com o braço descoberto, o braço nu, eu entendo ser uma tipificação, um exemplo daquilo que estava prestes a acontecer com o povo naquela época. O que aconteceu? O rei do norte acampou, fez o cerco, entrou na cidade, destruiu a cidade, né? Zedequias foi morto. Os filhos de Zedequias foram mortos. Zedequias cegaram os olhos de Zedequias e foi levado ao cativeiro. Então, para nós, isso é óbvio que isso é uma referência ao rei do norte também, né? Nós sabemos em Daniel 11:41 que o rei do norte ele virá, entrará na terra gloriosa, muitos cairão. E nós sabemos que ele entra na terra gloriosa com os seus decretos, as suas leis, que nós sabemos muito bem o que se refere, né? Então, notem o que acontece com Zedequias no livro de 2 Reis, porque eu acho algo muito interessante. No capítulo 25, se você vai comigo em 2 Reis 25, Zedequias é um dos reis que é levado em cativeiro. E notem aqui o que a Bíblia diz quando Nabucodonosor veio e tomou a cidade. 2 Reis, capítulo 25. Antes de nós lermos, hoje o Júlio me mandou uma pergunta de manhã, um comentário também, dizendo que um conhecido dele ainda tinha problemas de entender por que a Terra Gloriosa, no capítulo 11, verso 41, é os Estados Unidos e não a igreja. Essa é uma controvérsia muito antiga, bem antiga, ok? Uma das razões que eu falei para ele, abrindo esse parênteses, é que quando nós estudamos o Rei do Norte e os passos que ele tem que tomar para ele ascender ao poder da Terra, ao controle da Terra, uma das características principais é que ele tem que conquistar 3 regiões geográficas. Você, por exemplo, pensa em Roma pagã. Roma pagã teve que conquistar a Síria, Daniel 8:8, a Síria, o sul, o Egito e a Terra Gloriosa, a Palestina. E aí, então, ascendeu ao poder por 360 anos. Roma papal também teve que conquistar 3 regiões, 3 povos, 3 nações. Os 3 chifres de Daniel 7. Lembra os ostrogodos, os érulos e os vândalos? Conquistados, regiões geográficas. Quando nós vamos no capítulo 11, e nós vemos o rei do norte ali, ele precisou conquistar também aqueles 3 generais, né? Cassandro, Lisímaco e, ajudem-me, qual que é o outro?
três generais, três Seleuco, regiões. né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco. Ptolomeu não foi, né? Ptolomeu ficou no Tá, sul. isso é. Exatamente. Então, quando ele conquista as três regiões, ele se torna o rei do norte. Então, essa é um fundamento muito importante para nós entendermos o papel do rei do norte nos últimos dias. Por quê? Daniel 11, 45 mostra também que ele precisa conquistar três regiões geográficas. A primeira região é o rei do sul, ok? O rei do sul. Nós sabemos que em 1989 essas regiões que eram países, né? A Bíblia diz países, elas foram retomadas a Roma. Eram países católicos que acabaram sendo conquistados pelo comunismo e que a partir de 1989 e depois de 1991 voltaram a ser nações católicas. Foi como se Roma tivesse tomado de volta a região. A única que sobrou foi a Rússia. Depois nós temos o Egito, a Terra Gloriosa e o Egito. Nós sabemos que também são duas regiões, precisam ser duas regiões geográficas. A igreja não é uma região geográfica. Então, se a Terra Gloriosa é um símbolo da igreja, do povo de Deus, nós temos dois problemas. O primeiro é que a igreja não é uma região, não é um país, não é uma nação. É um poder religioso. Ok? E o segundo problema é que Satanás nunca vai conseguir conquistar a igreja gloriosa. E nós temos no verso 45 do mesmo capítulo, fala ali sobre o Monte Santo e Glorioso. Esse sim é um símbolo da igreja. Então nós temos que entender a diferença entre a Terra Gloriosa e o Monte Santo e Glorioso, que fica na Terra Gloriosa. Então, por isso que nós entendemos que a Terra Gloriosa é uma representação da Palestina moderna ou dos Estados Unidos da América, o asilo, né, o lugar de refúgio que o povo de Deus encontrou para que a mensagem e a igreja pudesse florescer. Da mesma forma que a Terra Gloriosa foi contaminada pelo povo, porque muitos de nós acham que o que fez da Terra a Terra gloriosa, antiga, a Palestina, foi a presença da igreja lá. Não, 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 não. A Terra já era gloriosa. Ela já era uma Terra gloriosa que emanava leite e mel e tinha abundância. Na verdade, a Bíblia ensina ao contrário, que o que o povo fez foi contaminar a Terra. Eles contaminaram a Terra quando entraram na Terra. E é justamente isso que Ezequiel está dizendo. As prostituições, não era propósito de Deus que eles contaminassem a Terra, mas de fato a Terra foi contaminada. Da mesma forma, os Estados Unidos da América repete esse mesmo triste fim, né? Uma nação, uma terra. Estão escutando? Ok. A Betina disse que eu caí do ar, mas acho que foi ela. Da mesma forma que os Estados Unidos da América... Tu saiu do ar? Não, acho que foi tu, Bê. Foi tu. Que está todo mundo escutando. Ela nasce como um cordeiro, né? Uma nação como um cordeiro com dois chifres, o republicanismo e o protestantismo com um papel específico, mas no final ela acaba falando como um dragão, né? E nós sabemos que Deus vai punir os Estados Unidos da América pelas suas apostasias, da mesma forma que ele puniu a Palestina pelas apostasias do povo. Mas eu queria só fazer esse comentário e vou fechar o parêntese aqui, meio que saiu um pouco do assunto. Voltando aqui para 2 Reis, capítulo 25, eu queria que vocês notassem um símbolo interessante aqui, com relação a Zedequias. No verso 6, começa assim: E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, e Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de quê? De bronze.
e o levaram para a Babilônia. Então, Zedequias, assim como Ezequiel foi amarrado com cordas ou com correntes, né, em inglês diz feathers, cadeias, aqui Zedequias também é amarrado com cadeias de bronze. Notem em 2 Crônicas, capítulo 33, como que Manassés é levado. Manassés, também nós sabemos que foi o primeiro dos reis que foi levado a cativeiro do Reino do Sul, né? Começo, ponto inicial dos 2.520 anos de maldição, de espalhamento, começa com Manassés, né? E se aperfeiçoa em Zedequias, que foi o último dos reis de Judá. E ali, então, começa, vamos dizer assim, a terra, o templo totalmente destruído nos dias de Zedequias. Mas Manassés é o começo para a tribo de Judá dessa maldição. Notem no capítulo 33, no verso 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, ou com, aqui também, feathers, com cadeias, e amarrando-o com cadeias, levaram para a Babilônia. E ele angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então o que acontece com Manassés? Ele faz o que ele fez, ele é levado em cativeiro à Babilônia, e ali diz, ele foi preso também com cadeias, e lá na Babilônia o que ele faz? O que a Bíblia diz ali? Ele ora a Deus, né? Ele ora a Deus, né? Temos nós essa oração na Bíblia? Nós não temos essa oração na Bíblia. Mas foi uma oração que Deus escutou a oração porque Deus trouxe ele de volta para o seu reino. Apesar disso, nós sabemos, de acordo com Jeremias 15, que foi por causa dos pecados de Manassés que o povo foi destruído. Mas Deus aceitou o arrependimento de Manassés. Agora, existe um livro, e antigamente, quando a Bíblia King James ela era produzida, havia uma seção da Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, era chamado The Hidden Book, o livro secreto, os livros secretos. Era uma coleção dos livros apócrifas, os apócrifas do Antigo Testamento, não esses apócrifas do Novo Testamento, mas eram referências, por exemplo, você tem ali 1ª e 2ª Esdras, você tem um livro pequenininho chamado A Oração de Manassés. Quando você tiver um tempinho, você dá uma olhada na internet e você lê a oração de Manassés do Apócrifo. E ali se encontra um relato histórico. Nós sabemos que os apócrifos eles não fazem parte do cânon sagrado, eles não são essenciais para a nossa salvação, mas Ellen White fala que nos últimos dias, os santos dos últimos dias, eles compreenderiam o apócrifo. E nessa oração você tem algo muito interessante, porque ele diz nessa oração que as cadeias que prenderam ele não eram de bronze, não eram cadeias de bronze. Alguém gostaria de tentar adivinhar de que era feita essas cadeias? Essas correntes, né? Ou alguém sabe de que era feito? Vinhar, tá, de ouro? De Não ouro? era bronze, de ouro? Interessante. Muito rico, né? Né? Que era... Babilônia era rica, de fato, mas os assírios também, mas não era de ouro, não. O ouro é um metal frágil, né? É um metal frágil. Se você malha o ouro, ele é muito frágil. Mas é uma boa sugestão. Mas não era ouro, não. Alguém tem outra sugestão?
Vamos lá, pessoal. Não tem tantos metais disponíveis para eles fazerem essas É de correntes. bronze. Bronze, ok. Bronze também, ok. Não era de bronze. Não era de bronze, que aqui diz que já era de bronze, né? Aqui na Bíblia, mas está falando que lá era outro material. Ferro? Ferro. Ferro. Quando você vai no Apócrifo, você olha a oração de Manassés, e ali descreve toda a oração dele, ele diz que ali ele estava preso com cadeias de ferro. Por que eu acho interessante ferro e bronze? Veja que o primeiro rei foi levado com cadeias de ferro. Terceiro e quarto impérios, não? Tem a ver com a Grécia e Roma, sim. Mas é algo mais, é algo mais. O primeiro é levado com cadeias de ferro e o último rei de Judá com cadeias de bronze. Isso soa para mim tão familiar. Eu queria que vocês pensassem um pouco. O que lembra a vocês esse ferro, esse bronze e essas cadeias que acabam prendendo os reis de Judá? Certamente isso não foi uma bênção. Pelo contrário, foi o quê? Se não é uma bênção, é o quê? Uma maldição. Uma maldição. Abra comigo no livro de Levíticos 26. Eu quero mostrar para vocês, para aqueles que não conhecem ou não lembram, Levíticos 26, olha o que Moisés já dizia. Levíticos 26, começando aqui no verso 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes. Sim, o céu de bronze. Então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre ou bronze. E em vão gastará a vossa força e a vossa terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. Primeiro, o que é a soberba da força dos judeus? Quebrarei a soberba da vossa força. Serem os privilegiados de Deus, os santos de Deus, os escolhidos de Deus. Interessante. Será que essa era a soberba deles, de serem o povo escolhido? Talvez muitos tinham esse problema, né? Só que eles pediram algo que Deus, não era propósito de Deus que eles tivessem. E Eles eram orgulhosos, eles queriam ter um líder como os outros. Exato. Eles queriam um rei. A soberba da força. E notem que Moisés já sabia disso. Quando você vai em Deuteronômio 28, ali diz: eu levarei o rei de vocês cativo. Por quê? Moisés já sabia Deus já sabia, através de Moisés revelou que eles pediriam um rei. E que esse rei seria o orgulho da nação. Deus era o rei. Deus era para ser o rei deles. Mas eles preferiram um homem. Por quê? Eles queriam ser como as outras nações. Você observa que a maioria, quando eles realmente começaram a cair em pecados mais profundos, foi liderado por reis, né? Exatamente. Então, notem, a soberba da vossa força era o rei que eles pediram. Deus quebraria esse rei. E os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre ou como bronze. E aí fala das árvores da terra não dando seu fruto. Que mais isso lembra vocês? Um outro rei que foi comparado como uma árvore, que foi amarrado com cadeias de bronze e de ferro. Muito bem. Abram comigo em Daniel, capítulo 4. Notem que Nabucodonosor tipifica o que aconteceu com Jerusalém, com Judá, com a tribo do sul. Nós conhecemos a história. E nós vamos pegar aqui no meio da história, no verso... Começando no verso 13. Veja o que a Bíblia diz.
Estava vendo isso nas visões da minha cabeça. Notem que Daniel capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor. Ok? Foi escrito por Nabucodonosor. Deixa eu só... Ok. Notem, no verso 3. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, quando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco da sua raiz atada com cadeias de quê? Ferro e bronze. Na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Notem, Nabucodonosor aqui também representa aqueles que foram espalhados às nações por 7 tempos, que foram atados com cadeias de ferro e cadeias de bronze, da mesma forma que Judá, a experiência que Judá teve. Agora, Nabucodonosor, depois dos 7 tempos, ele foi o quê? Ele foi restaurado, ajuntado novamente ao seu reino. Você imagina um rei, um presidente hoje, durante 7 anos no manicômio, trazendo para os nossos dias. E depois desse período, o Congresso e o Legislativo simplesmente dão o poder executivo novamente para esse indivíduo. Será que seria plausível a gente conceber isso? Obviamente, isso foi a mão de Deus. E o que isso nos ensina? Que depois dos 7 tempos, Deus ajuntaria novamente quem? O seu povo. E o que acontece a partir de 1844, no final dos 7 tempos? Um novo ajuntamento. Deus entra em aliança com um novo povo denominacional e começa a juntar o seu povo. Então, notem como essas histórias elas são representativas. E o que Ezequiel está simbolizando é justamente a experiência que aconteceu com a nação de Israel e também tipifica aquilo que vai acontecer, o que aconteceu com a nação adventista, ou a denominação, né? Não a nação, a denominação adventista. Ok. Voltem comigo no livro de Ezequiel, capítulo 4. Então, Ezequiel é amarrado com cadeias, com cordas. Lembra que em inglês diz feathers, cadeias. E é com o seu braço desnudo, representando a vergonha da nudez que seria descoberta pelos gentios, pelos assírios, pelos babilônios, por causa do pecado do seu povo. E aí Deus dá orientação para que Ezequiel comesse um determinado tipo de pão. Verso 9, nós vamos ler novamente, diz assim: e tu toma trigo, cevada, favas e lentilha, milheto, aveia e coloca numa vasilha, faze deles pão. E come durante o número de dias do cerco. No verso 13, fala que diz assim o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios para onde os lancei. E no verso 12 diz que Ezequiel teria que assar esse pão com o quê? Você já imaginou você num acampamento? Aí você prepara aquele pão sírio, né? Aquele pão sírio, e você coloca numa grelha, né? Numa chapinha, no que for. E aí você não tem lenha, você não tem madeira, aí você usa esterco de homens. Esterco não é de animal. Ezequiel depois diz que ele fica horrorizado, ele pede para Deus: por favor, deixa eu usar uma outra coisa. E Deus diz: ok, usa o esterco da vaca ao invés do homem. Mas o que Deus quer representar aqui é que o pão era imundo. Você já imaginou assar um pão? Acho que a gente gosta, né, de quando você faz vegetais lá, defumadinho na churrasqueira, um tofuzinho defumado, fica gostoso, né, aquele gosto, né, defumado, do churrasquinho de vegetais. Agora, você já imaginou você assar vegetais ou pão, um pãozinho com alho, né?
ou com o que for, com esterco de homem. Então a Bíblia diz, esse pão era um pão imundo. Porque da mesma forma, Ezequiel aqui está representando o que o povo iria passar. A minha pergunta é, o que representa o pão? Esse pão imundo que Ezequiel comeu. Bom, eu acho que não é difícil nós determinarmos, estabelecermos através das escrituras que o pão representa o quê? A mensagem, certo? Notem comigo no livro de Isaías, capítulo 55. Interessante, porque existe um pão aqui nos Estados Unidos chamado Ezekiel. Chamam Ezekiel Bread, o pão de Ezequiel. E basicamente eles seguem mais ou menos o que está escrito aqui. A diferença é que eles usam os grãos geminados, né? Eles fazem o sprout, que eles chamam, e aí fazem a massa do pão com esses grãos geminados. Agora, se você usa todos esses cereais, né? O trigo, a cevada, o milho, a aveia, tudo junto, misturado. Não sei quanto a vocês, mas quando eu começo a misturar muito carboidrato, o que acontece no nosso estômago? Um processo que acho que todo mundo já experimentou. Ou Fermentação, né? Fermentação. Exatamente, fermentação. Então, notem que até nós podemos aqui analisar que a mensagem ela é fermentada. É como se o vinho, aquela doutrina, começasse a fermentar e a causar problemas, né? Por isso que a Bíblia chama o pão imundo. Então, além de ser fermentado, ele era também um pão cozido nas fezes humanas, no esterco humano. Notem o que o pão representa nas escrituras. Todos sabem disso, mas no capítulo 55 de Isaías, nos fala no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então notem que Deus ele usa o pão como símbolo da palavra de Deus. João capítulo 6, verso 32, Cristo diz, eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer jamais terá fome. Então, Cristo ele é o pão sem fermento, sem fermentação. Ele é o pão puro. Ele é a palavra pura. Mas Ezequiel, como ele representa o cerco de Jerusalém e os pecados de Jerusalém, ele está sendo representativo ali. Ele come um pão fermentado, um pão que causa fermentação, no caso, e um pão impuro, imundo. Além de tudo isso, o pão que ele come é um pão que é dado sob medida. Uma medida, um peso de 20 ciclos. Alguns dizem que é entre 8 ou 14 onças. Eu não sei quantos em gramas será, mas aqui em torno de algumas gramas, não é muito pesado. É um pão, vamos dizer assim, seria o mínimo para se sobreviver durante 390 dias. Isso nos fala também que, além desse pão imundo, haveria uma escassez de alimento. Notem comigo no livro de Lamentações o que o profeta Jeremias viu no cerco de Jerusalém. Porque, de fato, houve uma escassez. Nós sabemos que aqueles que morreram pela espada tiveram mais sorte daqueles que morreram pela fome. Por quê? Porque foi uma morte rápida. Aqueles que morreram pela escassez, pela fome, é uma morte lenta, que trouxe agonia para eles. Lamentações capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz, a língua, Jeremias aqui
presenciando o cerco. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. As mulheres não poderiam se hidratar e não produziam leite. As crianças pegavam a língua, grudavam no céu da boca de tanta sede. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. As crianças não tinham comida. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. E os que criaram em carmesim abraçaram monturos. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Então, notem, Deus teve... O pecado de Israel foi pior do que o de Sodoma. Por isso Deus usou de mais misericórdia para Sodoma, porque eles morreram assim, instantaneamente. Mas o cerco de Israel durou 1 ano e meio. E eles ficaram nessa angústia. Verso 7. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto. Mais do que o negrume. Não são conhecidos na rua. A sua pele se pegou aos ossos. Secou-se-lhe, tornou-se como um pau. Você tenta imaginar isso, a pessoa, né, a gente vê às vezes imagens de pessoas desnutridas, a pele se apegando ao osso, de tão desnutrido. Os mortos, à espada, foram mais ditosos, sortudos, do que os mortos à fome. Porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Lembra aquela pergunta que Deus faz a Isaías, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? E a gente conhece aquela música tão bonita no português, né? A pergunta, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Infelizmente aqui é possível. E nós vemos hoje em dia, isso é possível. Você tanta mãe abandonando as crianças e matando. Agora, Deus não. A Bíblia diz, eu não me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, como nós vemos aqui, Deus jamais se esquecerá da gente. Então notem que havia um cerco, havia fome. Ezequiel comeu o que ele comeu à medida porque representando a escassez, representando a fome. Okay? Isso me faz lembrar no momento da história cristã, no livro de Apocalipse, abram comigo no capítulo 6, verso 5, Apocalipse 6, verso 5. Falando sobre um período que a igreja cristã passou. Um período também de fome espiritual. Verso 5, e havendo aberto, Apocalipse 6, verso 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Para aqueles que não sabem, quando você vai em Mateus capítulo 20, 1 e 2, você vê que esse dinheiro, aqui dizem penny em inglês, era o salário de um trabalhador por 1 dia. Abram comigo em Mateus 20, para nós vermos esse texto. Você pode anotar. Mateus capítulo 20. Para nós vermos a escassez desse momento do cavalo preto. Quem sabe que momento histórico foi esse do cavalo preto? Na história da igreja primitiva. Mateus capítulo 20, verso 1 e 2. Notem. Mateus 20, 1 e 2.
Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, esse dinheiro é o salário de um trabalhador por um dia. Então, você imagina, volta no capítulo 6 lá, uma medida de trigo por um dia de trabalho. 3 medidas de cevada, que é um grão inferior, por um dia de trabalho. Então veja a escassez que a Bíblia quer se referir aqui nesse tempo do cavalo preto. O cavalo preto foi o tempo da compromise, né? Como que a igreja foi comprometida. 7 igrejas, nós podemos alinhar esse selo com a igreja de Pérgamos, onde houve um comprometimento da verdade, uma introdução de falsas ideologias e doutrinas e ensinamentos. A Bíblia fala que Balaão, o tempo de Balaão, Balaque, né? Se você vai lá no capítulo 2, Apocalipse, você vê, é ali que o paganismo começa a se introduzir dentro da igreja, é ali que Constantino começa a fazer suas mudanças, a introduzir imagens, a introduzir dias de descanso que não são endossados pelas escrituras, e outros rituais pagãos. Então, era um momento em que havia escassez da verdade. Já não se sabia o que era verdade, o que era mentira, por falta de mantimento, por falta de alimento. Notem que o que Ezequiel está representando é muito semelhante daquilo que está acontecendo hoje nos nossos dias. Por quê? Porque nos foi dito no livro de Zacarias, abram comigo em Zacarias, capítulo 8. Não de Zacarias, desculpa, livro de Amós. Amós, capítulo 8. Que nos últimos dias haveria fome. Fome, não de pão nem de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, verso 11. Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então, notem que a Bíblia mesmo conecta essa fome espiritual com os pecados de quem? Os pecados de quem? Quem são essas virgens que desmaiarão de sede? Esses jovens. Na época do cavalo preto foi justamente quando começou toda essa confusão, né, da religião e da política, ou sei lá, quando eles começaram a ter muito mais poder em mão. Exatamente, a união entre a igreja e o Estado, né? Exatamente, quando eles começam a ter essa... basicamente é o início da Igreja Católica, assim, se impondo, né, como líderes. E basicamente é o que acontece com a gente, né? Estamos aí, se a gente não se alimenta... Nota no verso 14, o que fala ali no verso 14? Que história que nos leva esse verso? Qual é a história que nós vemos que uma grande apostasia foi colocada em Dan e em Betel? Que representa poder político
poder religioso se unindo, onde um rei apóstata colocou esses dois ídolos para que o povo adorasse, porque ele tinha medo que o povo voltasse a Judá para adorar em Jerusalém. E ali ele institui um dia, um tempo, segundo o seu próprio coração, que Deus não havia instituído. Veja como que agora nós fechamos o círculo completo e voltamos à profecia de Ezequiel. Porque quando ele se deita 390 dias, em que ano se nós voltarmos, fazermos o princípio dia-ano, que ano que nós chegamos? Nós estudamos o ano da apostasia de Jeroboão, 977. Eu queria analisar essa história novamente antes de nós encerrarmos, porque me parece que ela se torna ainda mais relevante depois dos últimos dias. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 12. Eu queria lembrá-los, irmãos, que, obviamente, Ezequiel aqui, ele está tipificando o povo adventista, ou a igreja adventista no seu geral, né? Assim como Israel, ele representava Israel literal, ele representa Israel espiritual. E nós sabemos que a igreja adventista é Israel espiritual. Nós também entendemos que Deus ele tinha um plano. O plano que ele tinha era que Israel não se dividisse, que Israel permanecesse unido. Só que por causa dos pecados de Israel, houve o quê? Uma separação. Da mesma forma, nós entendemos que os pecados da igreja fez com que houvesse essa separação. Lá nos dias de Ellen White já houve essa separação. Nós tínhamos vamos dizer assim, ela chama mainline, ou o canal principal, ou não principal, mas o primeiro canal da mainline, que seria a conferência, e nós temos as linhas secundárias, ou os movimentos secundários de autossustento. Então nós temos essa separação. Hoje ainda, você tem a conferência e você tem os movimentos de sustento próprio. Nós podemos analisar essa história dentro desse prisma também, e se aplica muito. Nós sabemos que, de forma geral, a conferência entra em grande apostasia. Da mesma forma, Judá depois acaba errando também. Só que, dentro do nosso estudo de Ezequiel, nós estamos trazendo isso para a nossa experiência pessoal. Aquilo que aconteceu internamente dentro do movimento nos últimos 12 meses. Ok? E nós estudamos isso já, de que houve uma separação. Okay? Houve uma separação. Aqueles que ficaram com Jeroboão e aqueles que ficaram com Judá. Então, dentro desse prisma, nós vamos voltar a 1 Reis, capítulo 12, e nós vamos analisar um pouquinho alguns elementos dessa história. Capítulo 12, para nós lembrarmos aqui o que aconteceu. Começando aqui no verso 20... Verso 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Sabemos que Betel significa a igreja, né? Lembra quando Jacó teve aquela visão em Betel, aquela escada, aqueles anjos que subiam e desciam naquela escada, né?
ali que nós temos o símbolo da igreja, Betel, e o outro em Dan, que era a terra dos juízes, representando o poder político. Este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. E também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizera em Betel no 15º dia do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então nós estudamos sobre isso e vimos a correlação entre esse falso clamor da meia-noite. Nós sabemos que o clamor da meia-noite verdadeiro foi dado em 15 de agosto, né? Então o 8º mês, o 15º dia, é um símbolo do clamor da meia-noite, 15 de agosto, no ano de 1844. Obviamente aqui é uma contrafação, é um falso clamor da meia-noite que é dado, que é instituído, que é imaginado por Jeroboão. Então foi uma imaginação do seu próprio coração. E nós sabemos que esse dia, no ano 977, quando você olha o conversor de calendário, você chega no dia 13 de outubro, e o número 13 é um símbolo da apostasia, o número 13 é um símbolo. 13 de outubro é o grande dia do milagre de Fátima, né, o milagre do sol. 13 de outubro foi o dia selecionado por Jeroboão para dizer que no dia 13 de outubro de 2018 o clamor da meia-noite foi dado dentro do movimento. Não sei se vocês lembram disso, mas foi isso que aconteceu. B, bota em mudo, por favor. Obrigado. Então, ele seleciona sacerdotes do mais baixo do povo, pessoas não santificadas, pessoas impuras, mundanas, não eram dos filhos de Levi. E qual foi o resultado? Bom, o resultado nós sabemos, né? A gente tem visto os jovens saindo da igreja, saindo do movimento, completamente abandonando tudo, se envolvendo com o mundo completamente, fazendo tatuagens, fazendo piercings, brincos e bebendo e saindo do mundo, saindo da igreja, completamente abandonando tudo. Esse é o resultado. Nós já sabíamos que isso ia acontecer e, infelizmente, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. É justamente por causa da apostasia de Jeroboão. Isso tem acontecido, né? Se declarando homossexuais, saindo do armário, como se diz, né? Dizendo, Deus me fez assim, eu tenho o direito de exercer o meu desejo, a minha vontade, e justificando esses pecados, na verdade. Ok? Muito bem, então até aí nós sabemos, estudamos isso. Agora, o que acontece em seguida no capítulo 13? E eu vou resumir aqui, porque nós já estudamos sobre isso. Mas eu queria salientar alguns pontos. Vem um profeta de Judá. E um profeta de Judá, ele vem com uma mensagem de reforma. Ele vem repreendendo o povo, dizendo, olha, essa apostasia aí vai acabar. E ele vem com a mensagem de que Josias viria e reformaria Israel. Talvez semana que vem a gente possa voltar na história de Josias, mas Josias também está conectado com a profecia de Ezequiel, capítulo 4. Quando nós voltamos 40 anos do cerco, nós caímos na história de Josias, exatamente o reformador que esse profeta prevê, que viria. E esse homem vem de Judá com a mensagem de reforma, de vamos limpar Betel dessa apostasia, e esses sacerdotes dos altos vão ser queimados e tudo mais, e fogo vai descer do céu e vai queimar todo mundo. Essa era a mensagem dele. E ele dá um sinal, lembra o sinal? O que acontece com a mão de Jeroboão? Fica ressequida, né? Ressequida, né? Lembra que nós conectamos com a mão ressequida na última vez que estudamos sobre isso? O que a mão ressequida significa na Bíblia? Não sei se vocês lembram.
O que nós temos na mão direita de Deus? Lembra aquele homem lá no livro de Marcos que a mão era ressequida? E nós conectamos a mão direita com a lei de Deus que está na sua destra, a justiça pela fé que está na sua destra, o livro de Daniel e Apocalipse que estão na sua destra. Então, quando você é destituído da justiça de Cristo, você rejeita a lei, você rejeita o livro de Daniel e Apocalipse, a sua experiência também se torna uma experiência ressequida. Então, aqui nós temos o sinal desse profeta. Basicamente dizendo a Jeroboão, olha, você abandonou a lei, você abandonou os profetas, e a sua mão agora é um sinal da experiência ressequida. E aí nós vemos que o que acontece? O profeta acaba restaurando a mão, era só um sinal, e aí Jeroboão faz um convite a ele. Qual foi o convite? Alguém lembra? Qual foi o convite que Jeroboão fez para esse profeta que veio de Judá? Convidou para ir na casa dele, né? Para comer pão. Ah, o pão. Olha o pão novamente. Eu me pergunto, será que esse era um pão puro ou um pão que causava fermentação impuro? O que Deus fala para... O que o profeta fala para Jeroboão? Olha lá no verso 8. Alguém pode ler o verso 8 e 9 para nós. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Muito Até bem. o 10, né? Tá ótimo, tá ótimo. Uhum. Então, o que Deus disse para o profeta? Não volta, não come o pão da mesa de Jeroboão. Era claro, certo? Ou seja, o que tá vindo de Dan e Betel, daquela apostasia, nós não temos que ter nada a ver com isso. Não coma esse pão, porque é um pão impuro. Ezequiel representa, quando ele come esse pão imundo, cozido nas fezes de homens, que causa fermentação, ele representa também essa experiência daqueles que comem o pão imundo. Uma mensagem fermentada, uma mensagem adulterada. Até aí tudo bem. A gente poderia dizer, ok, que se a história acabasse aqui seria ótimo, mas o que acontece? Ele desobedece. Ele desobedece, né? O que acontece? Havia um outro profeta, no verso 11 diz, e morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disse ao rei, as contaram ao seu pai. E aí o que acontece? Esse velho profeta vai e tenta persuadir o profeta de Judá, dizendo, olha, um anjo veio do céu e disse que é para você voltar e comer do meu pão, beber da minha água. E eu me lembro, foi lembrado naquele estudo, passagem no livro de Gálatas, que diz que nem se um anjo viesse do céu a pregar um outro evangelho, que essa mensagem seja o quê? Anátema. Nem se um anjo viesse dizendo algo contrário daquilo que Deus havia dito, que seja anátema. E esse profeta, ele simplesmente vai e volta e come desse pão. Ele come desse pão. Ele acreditou, né, no engano. Foi um engano que armou contra ele e ele acreditou. Notem que ele não consultou a Deus. Ele simplesmente acreditou naquele profeta. Talvez ele tivesse evidências, né, de que ele era um profeta e que aquilo ali iria de fato acontecer. E ele se deixou levar e foi. Bom, nós sabemos que assim que ele acaba a sua refeição e come aquele pão imundo, né, que ele não deveria comer, Deus vem e dá uma mensagem para ele.
E aí nós sabemos que o final dele é triste, trágico, entre o leão e o jumento. O leão e o jumento, nós sabemos que representa a mensagem do Oriente e a mensagem do Norte. O leão, Norte, o jumento, Oriente. As duas mensagens que nós temos no livro de Daniel e Apocalipse. Então, trazendo isso para a experiência recente, a análise que eu faço aqui, nós poderíamos facilmente conectar a história de Josias aqui, porque Josias passa por uma experiência semelhante. O que foi introduzido por Jeroboão começou com um erro, e esse erro é chamado marcação de tempo, time setting. E esse erro foi aceitado de forma ampla, né? E muitas consequências ruins acabaram acontecendo e continuam a acontecer nos nossos dias. Muitos ainda insistem em voltar à mesa de Jeroboão, à mesa desse profeta de Betel. Ele mentiu. Ele construiu a sua lógica na mentira. E muitos insistem ainda hoje em voltar e continuar comendo desse pão. Esse pão adulterado, fermentado. E isso está acontecendo nos nossos dias, mesmo depois de tantas provas e provas, como a última que aconteceu em 18 de julho, ou que não aconteceu. Muitos ainda insistem que se nós estávamos errados, então os meunitas também estavam errados. Né? E tentam justificar a sua posição, dizendo que isso não foi rebeldia, que mesmo nós tendo tantos testemunhos, né, de Deus dizendo: não voltem, não comam pão na mesa de Jeroboão, não se contaminem com isso. Muitos ainda justificam e voltaram e continuam voltando à mesa de Jeroboão desse profeta e comendo o seu pão. E o resultado, nós sabemos qual que é o resultado. O resultado é o cadáver deles vai se encontrar entre o leão e o jumento. Então, me parece que essa história faz ainda um maior sentido hoje do que quando nós, pela última vez, estudamos, porque mostra justamente que esse profeta que vem de Judá não representa todo o movimento que permaneceu fiel. Ele representa um grupo dentro de Judá. Ele era um representante de Judá. Sim, ele representa aqueles que levaram a mensagem, mas escutaram as mentiras desse velho profeta e voltaram mesmo depois das evidências que aconteceram com Jeroboão, né, da sua mão se ressecar e tudo mais, voltaram e comeram desse pão imundo. Então, Ezequiel, de certa forma, representa ainda mais a nossa experiência. Nós já sabíamos que ele representava a nós, mas me parece agora, quando nós continuamos o estudo do verso 7 ao verso 12, 13, me parece que ele representa ainda mais a nós que vivenciamos esses eventos nos últimos dias. Okay? Algum comentário final? Senão a gente vai orar e aí eu abro para perguntas, comentários, uma vez que a gravação é encerrada, para não ficar tão longo o estudo. Algo pertinente a esse diretamente assim específico que vocês gostariam de falar, colocar no estudo, senão a gente encerra com uma oração.
Ok, vamos orar então. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos através da internet e agradecemos pela conexão que foi estável, até certo ponto não causou problemas maiores e rogamos que a mensagem possa ter encontrado uma terra fértil no nosso coração e que possamos, assim como a planta que produz a erva, o broto e a espiga, possamos também produzir muitos frutos para Ti e reconhecer onde nós escorregamos, reformar aquilo que foi sujado, estragado pelo inimigo e continuar avante, cumprindo a nossa missão, o nosso dever de dar essa última mensagem de advertência ao mundo. Abençoe cada um presente no estudo e as nossas famílias representadas aqui nesse tempo de pandemia. Que a Tua graça e misericórdia possam ser com o Teu povo.